Olá, meus amados irmãos e irmãs, quero cumprimentar a todos da Igreja Presbiteriana de Catanduva, quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que estão assistindo esta transmissão ao vivo da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero agradecer aqui aos jovens, ao Gustavo Medeiros, nosso líder do grupo Peniel, e também a Vitória Marques, esse casal querido. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Nós também queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos da nossa Igreja Presbiteriana de Catanduva com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Agora são 9 horas e mais um minutinho, 9:01, e nós vamos iniciar com uma oração. Quero convidar você, quero pedir para você chamar sua família nesse instante, e que nós, mesmo no ambiente da nossa casa, nós possamos ter assim um tempo especial na presença de Deus. Nós vamos orar. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, nós agora, Senhor, invocamos a manifestação gloriosa da Tua presença em nossos corações. Pedimos a Deus que o Senhor dirija essa escola dominical, cada parte dessa escola dominical, ó Deus, os cânticos que serão entoados para o Teu louvor, as orações que serão, ó Deus, dirigidas a Ti. Pedimos também, ó Deus, pela exposição da palavra do Senhor, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, através da minha vida, ó Deus, que o Senhor venha me revestir com toda a Sua graça, com todo o Seu amor e poder. Ó Deus, nós Te pedimos também nesse instante, por aqueles irmãos que estão enfermos, por aqueles, ó Deus, que estão necessitados de um toque sobrenatural do Teu Santo Espírito. Que o Senhor venha, Deus, encher-nos agora com a Tua glória, com a Tua força, com o Teu poder, e que o Senhor possa, Pai, restaurar a saúde dos Teus servos. Nós oramos também, Senhor, pelo nosso país, oramos pelo nosso planeta, nós clamamos a Ti, Senhor amado, para que o Senhor possa intervir nessa situação, e que o Senhor possa, Deus, trazer a glória do Senhor sobre essa situação. Nós jejuamos, estamos em jejum, Pai, a igreja do Senhor está jejuando neste momento, clamando a Deus o agir sobrenatural do Senhor, salvando vidas, libertando vidas e fazendo a obra do Senhor, realizando a Tua vontade em nossas vidas e na vida de cada pessoa deste mundo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo de número 90. Salmo 90. Livro de Salmos, o Salmo de número 90. Nós vamos ler todo o Salmo. Diz assim a palavra de Deus: a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero dar aqui alguns avisos. O primeiro deles é que amanhã, a partir de segunda-feira, nós teremos um horário diferente nas nossas devocionais da manhã. Nós teremos, ao invés de realizarmos às 9 da manhã, às 15 e às 22 horas, a partir de amanhã nós vamos realizar somente às 22 horas. Então os irmãos já vão se programando para participarem ao vivo dessas devocionais, que serão a partir de amanhã às 22 horas. O outro aviso que eu gostaria de deixar é que à noite nós teremos o culto online às 19 horas e 30 minutos. E hoje é o primeiro domingo do mês de abril. Então é o dia que nós realizamos, é o domingo que realizamos a nossa Santa Ceia. Excepcionalmente hoje nós não vamos realizar. Nós esperamos que em breve nossa igreja possa ser reaberta, e toda a igreja do Senhor possa ser reaberta, para que nós possamos celebrar a ceia do Senhor todos juntos. Então agendem aí esses avisos, para que nós possamos estar participando com toda a alegria das nossas atividades. Então vou ler o Salmo 90. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio
de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos tens afligido, por quantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Meus amados, a palavra de Deus nesse salmo foi escrito pelo nosso primeiro profeta, o profeta Moisés, o maior profeta já visto no Antigo Testamento. Ele é o autor do primeiro salmo da Bíblia, e o primeiro salmo da Bíblia está aqui colocado no número 90. Este salmo, amados, entre tantas verdades que ele apresenta, ele mostra a nossa transitoriedade e também mostra a eternidade de Deus. Mostra o quanto nós, seres humanos, somos instáveis, e o quanto o Senhor nosso Deus, Ele é estável, Ele é eterno, Ele é autossustentável, Ele é incriado, Ele é infinito, Ele é o Todo-Poderoso. Esse salmo, amados, além de mostrar isso, apresenta também a iniquidade humana, mostra o quão falhos nós somos, e mostra que nós não somos capazes de suportar a ira de Deus. Nós não somos capazes. Todavia, a palavra de Deus nos apresenta que a ira de Deus se levanta contra toda impiedade, contra toda iniquidade, contra toda distorção de valores que nós podemos perceber, tanto no passado, no presente, como no futuro, na vida humana, porque o homem pecou e o homem se afastou de Deus. E o que o pecado atrai, irmão, o que o pecado chama, não é a glória de Deus, não é o favor de Deus. O que o pecado atrai é a ira divina, a ira vindoura. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Ninguém é capaz de suportar a ira divina e permanecer em pé. Mas a Bíblia nos apresenta uma outra verdade importantíssima nesse salmo: a necessidade que nós temos de sabedoria para viver os nossos dias com o nosso Criador, pedindo a Ele o perdão dos nossos pecados, crendo nele com todo o nosso coração, o amando com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Como diz no versículo 10, diz assim o versículo 10: os dias da nossa vida, ou melhor, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos de sabedoria para sabermos viver. Quando nós somos jovens, nós não nos preocupamos com o final da nossa vida. Quando nós somos jovens,
nós estamos cheios de vigor, cheios de saúde, nós não pensamos que a nossa vida aqui na terra vai ter um final. Mas os anos vão passando, vai chegando aí 30, 40, 50, 60, 70, e quanto mais os anos passam, mais a consciência de que os nossos dias estão chegando ao fim. Então é preciso ter sabedoria, meu irmão, para saber viver os poucos dias que Deus nos deu aqui na terra. E para que isso aconteça, nós precisamos da graça do Senhor. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Irmãos, que nós possamos, nessa escola dominical, a leitura da palavra de Deus, nós possamos nos voltar para Deus. Nós possamos arrepender dos nossos pecados. Nós possamos, como diz a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 7, 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e aclamar a Deus por sabedoria, e aclamar a Deus por misericórdia, e a pedir perdão pelos seus pecados, e se aproximar diante de Deus nessa manhã, com todo o seu coração. Vamos orar. Soberano Deus, nós nos aproximamos diante de Ti, Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade, e também, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos pecados, e clamamos a Deus, cria em nós um coração puro. Converta, Pai, o nosso coração. Toca, Espírito Santo, nossa vida, para que nós possamos buscar a Ti, para que nós possamos crer no Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos a sabedoria do alto, para que possamos saber viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Derrama, Deus, a Tua graça, o Teu favor sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos agora ter um momento de cânticos. Eu quero convidar aqui os nossos irmãos, nosso irmão Gustavo, nossa irmã Vitória, que irá nos conduzir nesse instante com cânticos de adoração ao Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Eu e a Vitória, a gente escolheu músicas bem animadas aqui para vocês interagirem com a gente aí de casa, para vocês baterem palma, tá? Tudo para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Então vamos começar com Ele Exaltado, a primeira canção que a gente separou para louvar e engrandecer o nosso Deus nessa manhã, amém? Louvarei.
Meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória para sempre, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles pisar, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que pisar, o adorarão e confessarão.
acima das estrelas, eu sei que estás, e todo o universo está em tuas mãos, e não há outro Deus igual a ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. A cada flor que nasce, vejo tuas mãos. Na força do oceano posso ver o teu poder. Ensina o teu querer, me ajuda a compreender que eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar acima das estrelas. Eu sei que estás, e todo o universo está em tuas mãos, e não há outro Deus igual a ti, Senhor. Eu sempre vou te amar, meu Salvador. A cada flor que nasce, vejo tuas mãos. Na força do oceano posso ver o teu poder. Ensina o teu querer, me ajuda a compreender que eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Cante bem forte. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Fonte de amor, água da vida, príncipe da paz, Salvador do mundo, em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Em tuas mãos seguro estarei, nada temerei, posso descansar. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque podemos descansar no Senhor nesse momento difícil, ó Pai, que vive o nosso mundo, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos amparado e tem nos consolado, ó Deus. Em nome de Jesus, que esses louvores entoados aqui estejam chegando ao seu trono de glória. Amém. Amém. Muito obrigado, Gustavo, Vitória, pela presença nesta manhã, conduzindo esse período de cânticos que é tão importante na igreja, porque Deus
Ele nos deu a música, nos deu os cânticos para que nós possamos entoar ao seu nome. Então nós louvamos a Deus e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês o tema: Jesus Cristo virá em breve. Você está preparado? Vou repetir o tema: Jesus Cristo virá em breve. Você está preparado? Eu quero ler o texto em Mateus 24. Nós vamos ler todo esse capítulo e depois nós vamos compartilhar com os irmãos. E eu estou baseando esta aula nesta manhã numa mensagem do nosso amigo, pastor, reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele. Deus tem dado a ele muito, e ele tem repartido com a igreja, ele tem repartido com o povo de Deus, e isso é muito bom. Então, que Deus abençoe a vida do reverendo Hernandes, da sua esposa, dos seus filhos, toda a sua família, em nome de Jesus. Amados, Mateus 24, versículos de 1 até o 51. É um texto com a leitura mais longa, mas eu vou pedir para que os irmãos estejam atentos na leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler, e antes de lermos, nós vamos orar, pedindo a Deus pela mensagem, pedindo a Deus pela palavra do Senhor que será exposta nessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, soberano e eterno Criador dos céus e da terra, nosso amado Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos. Colocamos, Senhor, a minha vida nesse instante. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha sobre mim e sobre os meus irmãos, e que o Senhor nos capacite, ó Deus, a ler a Tua palavra, a entendê-la e, sobretudo, a praticá-la. Que o Teu Espírito Santo me revista de poder, que o Senhor, Pai, faça de mim um instrumento útil nas Tuas poderosas mãos, que eu não fale Tuas mãos, que eu não fale de mim mesmo, mas que eu fale, ó Deus, vindo da Tua parte, Pai, da Tua palavra, que toda palavra, Pai, proferida por mim, seja ungida com o Teu poder, com o Teu amor, e que possa, Deus, essa palavra entrar em nosso coração, entrar em nossa mente e nos despertar para viver, Pai, de acordo com o Teu querer. Nos prepare, Deus, para a volta de Cristo, nos prepare, ó Deus, para viver com Cristo aqui e na eternidade. Ó Deus, abençoe o Teu povo que se chama pelo Teu nome, com a Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a leitura da palavra do Senhor, Mateus 24, a palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja edificada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda,
Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra dos céus, a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Nós lemos então, amados, o capítulo todo, Mateus 24. Já oramos no início, mas vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado, a Tua palavra foi lida. Ó Deus, nós te pedimos, fale individualmente com cada um de nós. A Tua palavra, Senhor, é poder. A Tua palavra, ó Deus, é espada poderosa, espada afiada de 2 gumes, que penetra o impenetrável, divide o indivisível, ó Deus amado, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado, que o nome de Jesus seja proclamado, que a Tua palavra, Pai, seja ministrada, mas que o Senhor possa falar individualmente a cada um de nós. Ó Deus, abençoe o Teu povo com a Tua palavra, mais uma vez te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia, depois da primeira vinda de Jesus.
há cerca de 300 referências sobre a vida de Cristo, a primeira vida de Cristo. E sobre a segunda vinda dele, 8 vezes mais, em torno de 2.400 vezes, a palavra de Deus fala sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo também é o assunto mais distorcido e o assunto mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Cristo voltará. Outros tentam adivinhar o dia que Jesus volta ou voltará. Alguns marcam datas, mas outros dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele nunca voltasse. É sobre esse tema, irmãos, como eu anunciei no início, Jesus Cristo voltará. É sobre esse assunto que Mateus 24 trata, e nós vamos discorrer sobre isso. No texto nós vemos aqui a admiração dos discípulos com a declaração de Jesus Cristo. Jesus declara o que ele fará, o que acontecerá na sua segunda vinda, e os discípulos ficam admirados com a magnificência de tudo aquilo, não só com a magnificência do templo, mas sobretudo o que Jesus disse, que não ficará pedra sobre pedra naquele suntuoso templo. Aquele templo que foi reconstruído pelo grande Herodes o Grande, que foi considerado uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Aquele templo que foi construído com mármore branco, com bordas de ouro. Aquele templo que era assim um monumento fantástico, incrível, foi destruído segundo a profecia dada por Jesus no ano 70. Passou poucos anos, 40 anos depois dessa palavra, esse templo de Jerusalém, ele foi destruído, e desse templo nós só temos um pouquinho dos muros das lamentações, que é uma parte externa do templo. Nós também encontramos nesse texto, amados, a profecia acerca da destruição de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Os discípulos perguntam quando isso aconteceria. Os discípulos clamam a Jesus quais eram os sinais dessa segunda vinda. E essa resposta, ela tem a ver com a destruição de Jerusalém e tem também a ver com a segunda vinda de Cristo, com a consumação dos séculos. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda. A segunda vinda de Cristo é a doutrina que recebe maior ênfase em toda a Bíblia, como nós já dissemos. Jesus predisse a iminente catástrofe de Jerusalém como um tipo da grande tribulação no final dos tempos. Nós sabemos que Jerusalém foi atacada pelo imperador romano. O general Tito, ele entra dentro da capital, ele primeiro cerca Jerusalém, depois ele destrói Jerusalém e expulsa todos os judeus, que só retornam no ano de 1945. Eles ficam quase 2000 anos longe da sua pátria, só retornam no final da Segunda Guerra Mundial. Então, amados, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, aconteceu no primeiro século ainda. Jesus, ele predisse a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, e ele anuncia a sua segunda vinda e a consumação dos séculos. E ele mostra sinais daquilo que irá acontecer. E sinais já foram realizados lá no primeiro século e no decorrer da história. Nós estamos no ano 2020 e nós temos visto manifestações dos sinais da segunda vinda de Cristo e da consumação do século. E vejamos então os sinais da segunda vinda de Cristo. O primeiro sinal que eu quero destacar é os sinais que mostram a graça de Deus. Versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amados, Jesus morreu para comprar aqueles que procedem de toda tribo, língua, raça, povo e nação. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ser salvo. Jesus está falando aqui que todas as nações do mundo ouvirão sobre a graça de Deus. Jesus está falando que cada uma dessas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho. E este Evangelho será um testemunho. Aqui não há promessa de segunda oportunidade.
Aqui é uma promessa da segunda vinda de Cristo e a promessa de que o Evangelho será proclamado em todas as nações. Há muitos países hoje que são países descristianizados, países que há 500 anos atrás foram berços de um grande avivamento espiritual. Hoje países estão totalmente longe de Cristo, totalmente como se Cristo nunca tivesse vindo aqui na terra. São países que vivem um pós-cristianismo. Nós não sabemos se Deus há uma segunda chance para essa nação. Nós sabemos que todas as nações hão de ouvir do Evangelho de Jesus. Amados irmãos, a história das missões mostra que o Evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Primeiro, de Constantino até Carlos Magno, 313 até 800. As boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. Nesse tempo, os maometanos apagam a luz do Evangelho em muitos países da Ásia e da África. Os maometanos, os muçulmanos, eles provocam uma grande perseguição aos cristãos, e muitos países que eram ali cristãos, países que eram totalmente cristãos, aqueles países foram apagados, a chama da luz de Cristo foi apagada pela ação dos maometanos nesse período. Segundo, de Carlos Magno até Lutero, 800 a 1517, Noruega, Islândia e Groenlândia são evangelizados, e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. Terceiro, de 1517 até 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o Evangelho é levado até o Ocidente. Quarto, de 1792 até o presente, é no ano de 1792 que o William Carey começa as missões modernas. A evangelização dos povos é ainda uma tarefa inacabada. Hoje, os meios de comunicação, as mídias sociais têm acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm se levantado, igrejas têm enviado homens e mulheres para todos os quatro cantos da terra. Quando igrejas não enviam, o próprio Deus promove um meio de enviar médicos, enviar engenheiros, enviar enfermeiros, enviar técnicos em computação, agrônomos e uma quantidade imensa, uma gama imensa de profissionais que têm ido para os quatro cantos da terra e, como no primeiro século, têm levado o Evangelho de Jesus. Amados, a igreja, ela tem uma missão, a missão de anunciar a Cristo. Esta é a missão de Deus, trazer o Evangelho ao pecador, e esta é a missão da igreja de Deus, continuar a missão de Deus, dada ao Filho, dada ao Espírito Santo, dada a nós hoje, de proclamar Cristo a tempo e a fora de tempo. O sinal da vida de Jesus é marcado pela graça dele de mostrar salvação aos perdidos pecadores. O segundo sinal, o texto mostra uma grande oposição a Deus, e aqui nós temos vários pontos que indicam essa oposição. Nós temos a tribulação causada por esta oposição a Deus, versículos 9, versículos 10, 21 e 22. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, a volta de Cristo é marcada por uma profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado, o templo foi destruído, pessoas foram mortas à espada, famílias foram destruídas. Esse tempo, ele será abreviado por amor aos eleitos. A igreja passará pela grande tribulação, será o tempo da angústia do povo de Israel, do povo de Deus. E essa angústia, ela é causada primeiro pela perseguição religiosa. A perseguição religiosa, irmãos, ela está presente em toda a história. Nós não podemos esquecer que a perseguição religiosa está presente hoje. Hoje, através das mídias sociais, através da educação, através
do estado econômico, do estado político, do poder econômico, nós vemos pessoas sendo demitidas dos seus empregos por serem servos de Cristo. Nós temos visto alunos serem humilhados nas escolas porque são servos de Cristo. Nós temos visto uma perseguição muito grande nos nossos dias de hoje, sobretudo em alguns países que é fechado a liberdade religiosa. Nós temos visto cristãos sendo decapitados, cristãos sendo mortos, igrejas sendo queimadas. Hoje, no ano 2020, uma grande perseguição se levanta contra o Senhor Jesus Cristo e contra o seu povo. Mas isso não é coisa de hoje, isso é coisa de sempre. Amados, os judaizantes começaram a perseguição contra os cristãos. A primeira perseguição que os cristãos receberam foram os judeus que se levantaram contra os cristãos. Depois os romanos, a intolerância romana. Quantos cristãos foram queimados, foram jogados no Coliseu Romano? Quantos homens e mulheres foram martirizados por amor a Cristo? Nenhum apóstolo aposentou, irmãos, e foi tirar sua aposentadoria numa casa de campo, numa casa de praia. Todos os apóstolos foram martirizados na alcunha do imperador romano. Todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram traspassados, foram mortos pela perseguição religiosa. Muitos cristãos do primeiro século foram mortos por causa da perseguição religiosa. Depois vieram os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, tivemos o maior número de mártires da história. Milhões e milhões de pessoas foram mortas no século XX por causa do Senhor Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus. Essa grande tribulação, amados, descreve o mesmo período, uma apostasia, a manifestação do homem da iniquidade, o pouco tempo de Satanás. Esse é um tempo angustiante como nunca houve em toda a história. Nós não estamos ainda nesse tempo. Nós não estamos vivendo esse tempo, mas nós estamos vivendo sinais dessa promessa de Jesus. Veja a apostasia. Amados, é significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a sua segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, falsas igrejas, pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho nesses dias. A segunda vinda será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Falsos profetas, falsos cristos, falsos milagres, falsas doutrinas. Vivemos hoje, irmãos, a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano, mais de 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista, os cultos afro-brasileiros proliferam-se. As religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, Hare Krishna, o taoísmo, o sikhismo, tantas religiões orientais estão aí espalhando no Ocidente, estão crescendo no Ocidente de uma forma estrondosa, mantendo milhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves. O liberalismo, o misticismo, o sincretismo. Os grandes seminários que formaram teólogos e pastores, que foram missionários, que transformaram e que levaram a palavra transformadora, hoje esses seminários foram vendidos aos liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, na América e no Brasil, vitimadas pelo liberalismo. Há aqueles que negam a ressurreição e dizem que os milagres são mitos. O misticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade é torcida. A igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha,
o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. Nós temos visto uma grande apostasia dentro da igreja, irmãos. E o fato deste coronavírus, dessa pandemia, nós podemos ver um agir de Deus para mostrar essas duas verdades. Uma verdade daqueles que são fiéis, que amam a Cristo e que servem a Cristo independente de onde estão, mas também revelando que muitos apostatarão da fé, muitos vão acostumar a deixar de vir nos templos, e muitos vão optar por outros compromissos. Esse assunto do coronavírus, da Covid-19, vai revelar essas duas realidades, de uma fidelidade maior, mas também de uma apostasia maior. Nós também vemos, irmãos, uma depravação moral. O texto mostra que essa tribulação era marcada também por uma depravação moral, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade vai se multiplicar e o amor esfriar. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem alicerces, sem norte, sem uma bússola, sem uma direção, sem uma condução ética. Amados, a palavra de Deus fala que nesse tempo a iniquidade se multiplicará e o amor se esfriará. E com isso nós vemos a desintegração da família. O índice de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio é estrondoso. O homossexualismo é aplaudido. Pessoas aplaudem o homossexualismo assim, na cara livre. A pornografia tornou-se uma indústria poderosa. Irmãos, para vocês terem uma noção, a Playboy quebrou, a Playboy não publica mais, porque as mulheres se expõem de graça na internet, os homens se expõem de graça na internet. Para que comprar uma revista se a internet coloca aí uma exposição pornográfica 24 horas por dia? O narcotráfico afunda a juventude no pântano das drogas. A corrupção moral está presente na classe baixa, na classe média, na classe alta. A corrupção, a depravação, a iniquidade está presente no meio daqueles que são ateus, agnósticos, mas também no meio dos religiosos, no meio daqueles que se dizem cristãos. As instituições estão desacreditadas, os parlamentos estão sem autoridade moral, a corrupção religiosa é alarmante, o sagrado está sendo vendido. A depravação moral pode ser vista na revolução sexual, a infidelidade conjugal, o divórcio, a falta de freio morais, o homossexualismo. Todo tipo de depravação sexual pode ser uma demonstração dessa grande depravação moral. Nenhuma semelhança é mera coincidência com a realidade que nós estamos vendo. Ou nós fechamos nossos olhos para essas grandes evidências dos sinais da volta de Cristo, ou nós assumimos o nosso compromisso cristão e enxerguemos de fato essa grande depravação moral e tomemos lado, o lado do Senhor Jesus, o lado da palavra de Deus. Uma outra evidência de depravação moral é esse atoleiro químico que os jovens estão envolvidos, afundados, rendidos às drogas. Nunca vimos tantos jovens bonitos, tantos rapazes bonitos, tantas moças bonitas, tantos jovens e moças, rapazes e donzelas, com um futuro brilhante, uma inteligência incrível, uma beleza física maravilhosa, pessoas aí escravizadas, jogadas no lamaçal das drogas. Em cada família nós temos primos, sobrinhos, netos, irmãos afundados, escravizados por essa corrupção e por essa escravidão das drogas. A violência urbana, as cidades tornam-se campo de barbárie. Nós podemos ver isso nos
times de futebol nas torcidas organizadas, pessoas que chutam o rosto de um adolescente ou de um pai de família, espanca até a morte, só porque o outro é torcedor de um outro time e está com a camisa de uma outra agremiação esportiva. Irmãos amados, nós temos visto a dissolução da família, o divórcio do cônjuge e dos filhos. Nós temos visto também, amados, a solidão no século da comunicação e da rapidez dos transportes e das mídias sociais. Nós temos visto pessoas isoladas, pessoas trancafiadas dentro dos seus próprios mundos, pessoas que têm acesso a toda a terra, mas não conseguem relacionar com o seu próprio irmão que está no quarto do lado, ou com os seus pais que estão na sala. O isolacionismo, a solidão tem sido uma evidência dessa depravação moral. Amados, temos visto também o anticristo, aquilo que o profeta Daniel disse lá no seu livro, Daniel capítulo 9, nós não vamos ler, os irmãos que quiserem ler em casa, mas lá Daniel fala, no capítulo 9, versículo 27, Daniel fala do sacrílego desolador que Daniel disse, se aplica ao Antíoco Epifânio no século II, o imperador romano. Antíoco Epifânio, e também as legiões romanas que invadiram Jerusalém no ano 70. Eles ficaram uma imagem do imperador dentro do templo de Jerusalém. E esses dois eventos marcam um símbolo e um tipo do anticristo que virá no tempo do fim. O espírito do anticristo, meu irmão, já está operando no mundo. Ele se opõe contra tudo que é Deus. Ele vai se levantar para perseguir a igreja. Ninguém vai resistir ao seu poder e autoridade. Ele vai perseguir, matar, controlar. Muitos crentes vão ser mortos e vão selar o seu testemunho com a própria morte. O anticristo não é um partido, não é uma instituição, nem mesmo uma religião. O anticristo é um homem sem lei, é uma espécie de encarnação de Satanás, que vai agir na força e no poder de Satanás. Ele será levantado em tempo de apostasia, vai governar com mão de ferro, vai perseguir cruelmente a igreja, vai blasfemar contra Deus, mas no ar do seu poder, Cristo virá em glória e o matará com o sopro da sua boca. Ele será quebrado sem um esforço humano. Nessa batalha final, o Armagedon, a única arma usada será a espada afiada que sairá da boca do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, aqui nós vimos sinais que indicam a oposição a Deus. Primeiro nós vimos sinais que mostram a graça de Deus. Esses agora foram sinais que indicam a oposição a Deus. Agora nós vamos ver sinais que indicam o juízo divino. Aquela ira que nós lemos lá no Salmo 90, quem que pode resistir à ira divina? Mateus 24 fala do juízo divino. E aqui nós veremos os sinais que indicam o juízo de Deus, que virá para julgar o pecado, julgar toda forma de pecado. E eu quero aqui só dizer para os irmãos que só tem uma maneira de sairmos do juízo divino: é de nós recebermos e aceitarmos a sua graça oferecida pelo Redentor, que é Jesus Cristo. Se nós recebermos como nosso Salvador, se nós o recebermos como nosso Redentor, se nós o recebermos como nosso Senhor, Ele realmente nos livrará, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que rejeitam o Salvador, o Redentor e o Senhor, vão receber o juiz, aquele que vai trazer juízo sobre o pecado. E veja só os sinais que indicam o juízo de Deus. As guerras, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é um fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Meus amados irmãos, ao longo da história tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Para cada ano de paz, há 13 anos de guerra. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda dos antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram denominados o século da guerra. Nos últimos 100 anos já morreram mais de 200 milhões de pessoas pelas guerras. Segundo pesquisa internacional, quase 50% de todos os cientistas do mundo, 500 mil, estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocadas na pesquisa e na fabricação de armas de guerra. Falamos de paz, mas gastamos com a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. O mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. A aparente paz do Império Romano foi subjugada por séculos de conflitos, tensões e guerras sangrentas. A Europa foi um palco tingido de sangue por guerras escarnecidas. O século XX foi batizado como o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém podia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, outra guerra fosse explodida, e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 ceifou-se 60 milhões de pessoas, e foi gasto mais de $1 trilhão. Hoje as nossas armas, elas não são mais armas balísticas, no sentido de bala, que mata uma pessoa ou 20. Hoje se fala em armas atômicas, em armas nucleares, em armas químicas, em armas biológicas. O mundo está em pé de guerra. Nós temos visto irmãos lutando contra irmãos e tribo contra tribo em vários países, no continente africano, no continente europeu, na própria América. Na América nós vemos patrícios lutando contra si mesmos. Um exemplo disso na Colômbia, nós vemos as Farc, que são colombianos, lutando contra os próprios irmãos colombianos. Nós temos visto, amados irmãos, guerras na Ásia, na Oceania e em todos os continentes da Terra. São guerras tribais, são guerras étnicas, são guerras religiosas. A cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra encarnecida batalha. Irmãos, há quantos anos nós temos acompanhado a guerra da Síria? Quantas milhares e milhares de pessoas já saíram expulsas da sua própria terra, da Síria? Nós mesmos temos sírios que já estão no Brasil refugiados. Quantos foram perseguidos pelo Estado Islâmico? Quantos foram perseguidos no Afeganistão pelos talibãs? Irmãos, são grupos étnicos brigando entre si e matando os seus próprios entes queridos. Às vezes, por uma questão ideológica, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai. As guerras, elas são sinais que indicam o juízo de Deus. Um outro sinal são os terremotos. Versículos 7 e 29. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. De acordo com os Centros de Estudos de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, medindo 6 pontos na escala Richter. De 1930 a 1960, houve 18. De 60 a 1979, 64 terremotos catastróficos. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos
dramáticos. Irmãos, o mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Os tufões e maremotos têm sepultado cidades inteiras. Desde o ano 79 do primeiro século, quando a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas de Vesúvio, o mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões e vulcões e grandes tempestades. Em 1755, 60 mil pessoas morreram por terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1903, foi a vez de Tóquio. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru. Nos últimos anos, vimos o tsunami na Ásia, invadindo com ondas grandes cidades. E mais de 300 mil pessoas morreram num único dia por um grande tsunami. O furacão Katrina deixou a cidade de Nova Orleans debaixo d'água. Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos, terremotos têm sacudido os alicerces do planeta. Muitas cidades têm sido destruídas e levado milhares de pessoas à morte. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história. A natureza está gemendo, meus irmãos, e entrando em convulsão. O aquecimento do planeta está levando os povos a um derretimento que pode provocar grandes inundações. O Apocalipse 6 fala de que as colunas do universo estão todas abaladas. O universo entra em colapso. Tudo que é sólido é balançado. Não há refúgio nem esconderijo no planeta Terra. Não há nenhum lugar seguro para o homem. O homem desesperado busca fugir de Deus, esconder-se em cavernas e procurar a própria morte, mas nada e nem ninguém pode oferecer refúgio para este homem. Ele terá que enfrentar a ira de Deus, e os terremotos são um sinal do juízo divino. Quando Cristo vier, os céus se desfarão em estrepitoso estrondo. Deus vai redimir a própria da natureza do seu cativeiro. Nesse tempo a natureza vai estar harmonizada, então as tensões vão acabar, a natureza será totalmente transformada, mas antes ela será abalada pelo juízo de Deus contra o pecado. Só tem uma maneira de fugirmos do juízo de Deus, que é receber a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Os sinais da volta de Cristo, nós vimos os sinais da graça, nós vimos os sinais da oposição e agora os sinais do juízo de Deus. Mas tem outro sinal, amados irmãos. Temos aqui as fomes e as epidemias. Agora preste muita atenção. Versículo 7, mais uma vez no finalzinho, diz assim: porque haverá fome e terremotos em vários lugares. 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A fome é um subproduto das guerras. Nós gastamos hoje muito mais com armas de guerra do que com alimentos. Esse dinheiro daria para resolver o problema da fome. A fome mata mais do que a guerra. Em 1953, o presidente americano disse assim: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. Nós gastamos no único avião de guerra 500 mil sacos de trigo e no único míssil casas novas para 800 pessoas. No único avião de guerra e no único míssil. A fome é um retrato vergonhoso da guerra. A fome, ela mostra e revela a perversa distribuição do jeito que é distribuída a riqueza. Uns têm tanto e outros não têm nada. Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome alcança quase 50% da população do mundo. No Brasil hoje tem mais de 50 milhões de pessoas que não sabem o que vai comer na hora do almoço. Crianças e velhos com o rosto cabisbaixo de vergonha porque passam fome. Com o ventre fuzilado pela dor da fome estonteante. Disputam com os cães no lixo os restos apodrecidos
das festas de ricos e das feiras dos vendedores. Há uns anos atrás, uma cantora no Brasil, ela foi num concurso de música ao vivo, num festival de música ao vivo, se não me engano foi feito pela emissora Tupi, a rede de TV Tupi. Aquela mulher, o nome dela é Glória Maria. Glória Maria, eu vou confundir o nome dela, mas ela foi esposa do jogador Garrincha. É essa mulher, eu não tenho como ver agora o nome dela. Mas ela, quem que puder achar para mim aí, puder mandar para mim, esposa do jogador Garrincha. Ela foi cantar nesse festival e ela chegou naquele palco, o apresentador Elza Soares. Muito obrigado, os nossos irmãos. A Elza Soares, ela chegou diante daquele palco, diante daquele apresentador, e ele olhou para ela e achou ela assim muito estranha. E ele falou para ela assim: menina, de qual país você vem? Ela falou: eu venho do país chamado fome. Eu venho do país chamado fome. Essa cantora, ela disse numa das suas entrevistas que ela era só cabelo e osso, por causa da fome que ela passava. O país chamado fome é uma evidência do juízo de Deus que revela a injustiça e o retrato vergonhoso da perversa distribuição das riquezas. Enquanto muitos estão me assistindo, tem tanto e joga comida fora, outros não têm nada e disputam com os cães na lata de lixo o resto de comida apodrecida. Enquanto isso, as epidemias estão se alastrando e apavorando a humanidade. As gripes, a gripe espanhola, a gripe aviária, a febre aftosa, a peste negra, o H1N1, o H1N5 e agora o novo coronavírus, a Covid-19. Irmãos, essas epidemias, elas estão mexendo com a economia do mundo e elas fazem milhões de vítimas em todo o mundo, a todo tempo. Estas aqui são evidências do juízo de Deus. Os terremotos, as guerras, os terremotos e as epidemias e a fome. Eu quero agora terminar, amados. Nós vamos ver a segunda parte, que é a descrição da segunda vinda de Cristo. E eu gostaria agora de acelerar o nosso tempo aqui, para que você possa guardar essa palavra no coração. Qual é agora a descrição da segunda vinda de Cristo? Ela será repentina, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Cristo virá como um relâmpago, Cristo virá como um piscar de olho, o faiscar de uma estrela e como o dardejar da cauda de um peixe. Ninguém poderá se preparar na última hora. Será repentina. Quando o noivo chegar, será tarde demais para buscar encher as lâmpadas de azeite. Viver a vida desapercebidamente é uma loucura. Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Essa pode ser a última oportunidade. Já é meia-noite, o noivo está chegando. Você está pronto para encontrar-se com Ele? Irmãos, nós temos visto todas as evidências e todos os sinais, tanto da graça, quanto da oposição, quanto do juízo de Deus. Nós já temos visto sinais claros da vinda de Cristo. A vinda de Cristo será gloriosa, será uma vinda pessoal, visível, pública, todo olho verá. Não haverá um arrebatamento secreto, haverá sim um arrebatamento visível. Só depois de uma vida visível, e sua vinda é única. Não tem duas vindas de Jesus. Jesus ele vem a sua segunda vez para buscar a sua igreja, para aplicar juízo ao mundo
para trazer a consumação dos séculos. Jesus aparecerá. Ele aparecerá no céu. Ele será montado em um cavalo branco. Ele virá acompanhado de um séquito celestial. Virá do céu ao soar da trombeta de Deus. Ele descerá nas nuvens, acompanhado de seus santos anjos e dos remidos. Ele virá com grande esplendor. Todos os povos que o rejeitaram vão se lamentar. Aquele será um dia de trevas e não de luz para eles. Será o dia do juízo, aonde sofrerão a penalidade da eterna destruição. As tribos da terra, conscientes de sua condição de perdidos, se golpearão nos peitos, atemorizados pela exibição da majestade de Cristo em toda a sua glória. O terror dos inimigos descreve-se graficamente em Apocalipse 6, de 15 a 17. Depois você abra em Apocalipse 6, 15 a 17 e veja o terror dos inimigos. A segunda vinda de Jesus será vitoriosa. Versículo 31, diz assim a palavra de Deus: e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Jesus irá para arrebatar a igreja. Os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os eleitos de Deus serão chamados. A Bíblia diz que quando Cristo vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com corpos incorruptíveis, poderosos, gloriosos, semelhantes ao corpo da glória de Cristo. Então os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para a glória, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Há pessoas que serão transformadas sem experimentar a morte. Serão os cristãos que estarão no último tempo, no dia da volta de Jesus. Esses não experimentarão a morte, serão glorificados, e esses serão arrebatados para estar eternamente com Cristo. Ah, pastor, eu não creio assim. Irmão, mas se você crê em Jesus, é o que você precisa. Nós temos várias correntes sobre a segunda vinda. O importante é você crer em Jesus. Nós temos várias opiniões dessa interpretação. O importante é você crer em Cristo Jesus. E nós não devemos criar aí guerras religiosas por causa de opiniões relacionadas à volta de Jesus. Nós devemos saber que a Bíblia fala que Ele voltará, e que nós devemos estar preparados, e nós precisamos crer em Jesus, para que nós possamos ser salvos. Agora, se eu creio, se eu sou pré-milenista, pós-milenista, se eu sou amilenista, o que nós precisamos crer é crer em Cristo Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. A igreja presbiteriana, ela está fundamentada na Bíblia, e ela procura pregar a palavra de Deus em todas as suas doutrinas. Então aqui nós estamos pregando para um público diverso, mas especificamente para o público da igreja presbiteriana do Brasil. Mas essa mensagem eu tenho certeza que chega a vários lugares, e o importante é que nós creamos em Jesus Cristo e o recebamos como nosso Senhor, e vivamos como sendo seus servos, hoje e para sempre. Irmãos amados, aquele dia será dia de vitória, nossas lágrimas serão enxugadas, então entraremos nas bodas do Cordeiro, então ouviremos: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino celestial. Jesus virá também para julgar aqueles que o traspassaram. Ele virá para julgar vivos e mortos. Aqueles que escaparam da justiça dos homens não escaparão do tribunal de Cristo. Aqueles que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro manda soltar não hão de se livrar da justiça vindoura de Cristo. Aqueles que os juízes vendem a sentença, os juízes humanos vendem a sentença, aceitam o suborno. Aquele que a justiça humana manifesta a sua injustiça, não hão de se livrar da justiça de Cristo, da justiça vindoura, irmãos. A palavra de Deus diz que naquele dia o dinheiro não os livrará, naquele dia o poder político não os ajudará. Eles terão que enfrentar o Cordeiro. A quem rejeitaram, naquele tribunal, os ímpios serão testemunhas que se levantarão. Suas palavras os condenarão, suas obras os condenarão, seus pensamentos os condenarão, seus pecados escreverão a sua sentença de morte eterna. Assim como foi Faraó, que levantou-se contra Deus,
e o seu juízo foi certeiro, assim todo aquele que se levanta contra o Senhor, o seu juízo também é definido, é claro e é certeiro. E aqui eu quero trazer uma palavra para aquele político que fala que é crente e que é um bandido, um corrupto, um mentiroso. Arrependa-se do seu pecado, meu irmão. Você que fala que é de Cristo Jesus e tem usado o seu poder político para a corrupção, arrependa-se dos seus pecados, porque o juízo sobre a sua vida vai ser muito maior, porque você fala que você é um servo de Deus. Então o juízo sobre aqueles que conhecem a verdade será ainda muito maior. Eu quero falar agora com aqueles que estão investidos de autoridade, os senhores vereadores, os senhores prefeitos, os senhores deputados, os senhores governadores, o senhor presidente da república, os senhores juízes, promotores, aqueles que são investidos de autoridades religiosas. Andem com Deus, andam na luz, andam na verdade, porque a volta de Cristo é marcada pelo juízo, e o juízo de Deus, ele não falha. Se arrependam dos seus pecados, e vamos viver uma vida pura, uma vida verdadeira, uma vida reta diante de Deus, ocupando os nossos cargos para a glória do Senhor e para o bem comum da população que está sob a nossa liderança. Irmãos amados, a preparação para a segunda vinda de Cristo, ela é precedida por avisos claros. Jesus deixou claramente avisos para que nós possamos nos preparar. Não é possível que você viverá uma vida negligente com tantos avisos claros. Os sinais da segunda vinda são trombetas de Deus, embocadas para a história. Ele está avisando que Jesus vem. Ele prometeu que vem. Eis que veio sem demora. Maranata, vem Jesus. A igreja clama, a noiva clama, vem Jesus. Você que é pertencente à noiva de Deus, você conhece os avisos. Então ande com sinceridade, meu irmão. Ande com fidelidade, meu irmão. Seja realmente fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A volta, a preparação para a segunda vinda de Cristo é imprevisível. Ninguém pode decifrar a vida de Jesus, nem a igreja, nem o próprio Cristo encarnado. Ele tinha o conhecimento da sua vinda. Ele mesmo disse que este conhecimento pertence ao Pai, exclusivamente ao Pai. Meus amados, se nós não temos o conhecimento do dia e nem a hora, se nem os anjos, se nem o próprio Filho, e aqueles que marcaram fracassaram, há quantos que marcaram a volta de Jesus e fracassaram? Aqueles que se aproximam das profecias com curiosidade frívola e com mapa escatológico nas mãos, são apanhados laborando em grave erro. Se nós não sabermos o dia nem a hora, seremos tidos por loucos se vivermos desapercebidamente. Seremos tidos por loucos se vivermos uma vida relaxadamente. Seremos tidos por loucos se vivermos uma vida sem nenhum comprometimento com esse Senhor Jesus Cristo. A vida de Jesus, o preparo na vida da igreja, deve ser de uma maneira para o juízo. Primeiro, será precedida por avisos claros, será imprevisível, será inesperada. Antes dessa questão que será para o juízo, será inesperada. Quando Jesus voltar, os homens vão estar desatentos como a grande geração diluviana. Noé disse: o dilúvio virá. Estou fazendo essa grande embarcação para a salvação. O dilúvio virá, o juízo de Deus virá. Mas como houve naquele tempo, muitos estarão entregues a seus próprios interesses e não se preocuparão com a volta de Jesus. Muitos estarão comendo, bebendo, muitos estarão casando. Vocês sabiam que nesses dias de coronavírus tem muitas pessoas casando? Havia muitos casamentos marcados, celebrações matrimoniais, que até eu mesmo fui convidado para ministrar. No mínimo 3 nesses dias que já foram desmarcados.
agora no mês de abril, no mês de maio, mês de abril 2, mês de maio 1, foi tudo marcado para frente. Mas o casamento civil vai acontecer, o cartório está aberto, e está tendo muito casamento hoje em dia, meus irmãos, como houve naquela época diluviana. Mas viver a vida sem se aperceber que Jesus está prestes a voltar, é viver como a geração diluviana. Quando o dilúvio chegou, pegou a todos de surpresa. Muitos hoje estão comprando, vendendo, casando, viajando, descansando, jogando, brincando, pecando. Esses vão continuar vivendo desapercebidamente, até o dia que Jesus virá. Então será tarde demais. Não há nada de mal no que estão fazendo, mas quando os homens estiverem tão envolvidos em coisas boas em si, ao ponto de esquecerem de Deus, estarão então maduras para o juízo. Então cuide, para que você não se ocupe com as coisas da terra e esqueça de Deus. Meus amados, a nossa preparação para a segunda vinda de Cristo será para o juízo. Naquele dia será tarde demais para se preparar. Haverá apenas dois grupos: os que vão desfrutar das bem-aventuranças eternas e os que vão ficar para o juízo final. Dois estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Dois estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Tomadas para Deus, deixados para o juízo eterno. A lição aqui é a mesma. Os anjos tomarão uns para viverem com o Senhor para sempre, e outros serão deixados para o juízo de condenação eterna. A segunda vinda de Cristo põe fim a todas as esperanças. Não tem segunda chamada, não tem mais chance de salvação. Naquela a porta da oportunidade estará fechada. Em vão as virgens nécias baterão. Em vão os homens clamarão por clemência. A vinda de Cristo é única, e logo em seguida ele se assentará no trono da sua glória para o grande julgamento. Então preste atenção com isso, meus irmãos. A igreja se prepara para a segunda vinda de Cristo, e isso será para juízo, porque tem gente orando, tem gente jejuando, tem gente obedecendo, tem gente servindo a Deus, tem gente pregando a Jesus, tem gente vivendo a palavra de Jesus nesses dias, enquanto há gente também vivendo regaladamente, desapercebidamente, vivendo uma vida totalmente entregue aos prazeres da carne. E por fim, a segunda vinda de Cristo é marcada pela igreja com uma necessidade de vigilância. Versículos 42 ao 44. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos amados, a palavra de ordem de Jesus é vigiai. Esse dia será como a chegada de um ladrão. Jesus vem de surpresa, sem aviso prévio, sem telegrama. É preciso vigiar, é preciso estar preparado. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Precisamos viver apercebidamente. Aqueles que andam em trevas serão apanhados de surpresa. Nós, porém, somos da luz, devemos viver em santa expectativa da segunda vinda de Cristo, orando sempre, jejuando, nos consagrando a Deus, tendo intimidade com Deus no nosso íntimo, na nossa casa. Se você não tem conseguido ler a Bíblia, pastor, quando é na igreja é mais fácil ler a Bíblia. Irmão, vigia, lute contra a sua carne, lute contra a sua própria vontade, e tire um tempo no seu dia para estar a sós com Deus. Ande com Deus aqui na terra, para que você possa andar com Ele na eternidade. Viva com Deus aqui na terra, para que você possa viver a presença dEle na glória eterna. Vigie. A preparação para a vida do Senhor é servi-lo com fidelidade, é vigiar e orar, é clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero encerrar, amados. Jesus termina essa mensagem contando uma parábola acerca do Senhor que viajou e encarregou os seus bens a seus servos, nas mãos de dois encarregados. Versículos 45 a 51. A preparação para a vinda do Senhor
é servi-lo com fidelidade, como está aqui registrado nos versos 45 a 51. O servo fiel, um deles cuidou com zelo de tudo, sabendo que haveria de prestar contas ao seu senhor. Seu senhor chegou e lhe galardoou com privilégios. Houve um servo fiel, houve um servo que andou com fidelidade, que vigiou, que serviu com fidelidade. Mas houve um servo infiel. O outro pensou: meu senhor vai demorar muito. Então passou a espancar os companheiros, a comer e beber com ébrios. O seu senhor então virá em dia em que ele não espera e o castigará, e sua sorte será lançada com os hipócritas, onde há choro e ranger de dentes. Esse servo demonstrou 3 atitudes: despreocupação, que ele era um homem desalmado e que ele dissipou todos os recursos de Deus com as coisas vãs dessa terra. Irmãos, como eu disse no início, essa aula foi uma aula totalmente baseada numa mensagem que o reverendo Hernandes pregou lá no ano de 2012. Jesus virá. Você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Como você está vivendo? Em santidade ou desprezando o seu Senhor Jesus Cristo? Jesus virá e Ele julgará, e o seu juízo não vai demorar. Acerte sua vida com Jesus. Em breve Ele chamará você para prestar conta da sua vida. Como você tem administrado o seu tempo com Deus? Viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. O dia final se aproxima. Vigie, seja fiel até a morte, e Ele te dará a coroa da vida. Nós vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, participando desta aula, aqui na Igreja Presbiteriana de Catanduva. Quero agradecer os jovens, o casal de namorados aqui, muito queridos, nosso irmão Gustavo, nossa irmã Vitória, e quero agradecer a todos os nossos telespectadores que acompanharam esta transmissão da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Vamos orar. Senhor Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, pela palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos despertar para a volta de Jesus. Que o Senhor venha, Deus, nos chamar, ó Deus, a um arrependimento genuíno. Ó Deus amado, que nós possamos, a partir de agora, levar uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrada o Senhor em todas as coisas. Fortalece a fé, Pai. Fortalece o teu filho, a tua filha. Renova, restaura, abençoa a tua igreja com a tua presença, com o teu perdão e com o teu poder, em nome de Jesus. E agora, amado de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus reine sobre o povo do Senhor, hoje e para sempre. Amém e amém. Irmãos, à noite, 19h30, teremos o culto online. Às 15h, uma devocional. E também às 22h terminaremos o dia numa devocional pastoral. Lembrando que a partir de amanhã, um único horário para a nossa devocional online. Somente às 22 horas. Eu convido você para divulgar essa informação aos seus amigos, seus familiares, e para participar conosco nesse horário avisado para você. Eu quero chamar aqui o Gustavo e a Vitória. Eles vão cantar uma última canção. Já impetramos a bênção apostólica. E com o final desse cântico estará encerrada a nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Vamos encerrar então com o hino 114, Brilha Celeste. Pelos vales
sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, Ele convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não te contar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, nem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos nesse domingo. Até a noite. Tchau, tchau, gente.